Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num assunto que, olha, desperta muita curiosidade, mas ao mesmo tempo é cercado de ideias erradas. Vamos desmistificar de vez os mitos mais comuns sobre brinquedos eróticos, usando informações claras e diretas. A grande questão é exatamente essa, né? São ferramentas para aumentar o prazer ou, na verdade, uma ameaça para a intimidade? É essa tensão que a gente vai explorar agora. Então, o nosso roteiro aqui é simples. Vamos investigar esses mitos em três áreas principais. Primeiro, os medos mais pessoais. Depois, as inseguranças que surgem nos relacionamentos. E, por fim, as dúvidas sobre o corpo. Bora começar? Ok, vamos lá. Primeiro bloco, mitos pessoais. Sabe aquelas ansiedades que ficam na cabeça? Aqueles medos que as pessoas têm sobre si mesmas, tipo, como isso vai me afetar? Será que eu vou mudar? É disso que a gente vai falar. E o primeiro grande mito é esse aqui. É uma preocupação super comum. A ideia de que usar um brinquedo erótico é o primeiro passo para um vício, para uma dependência que não dá para controlar. E aqui a gente vê bem a diferença entre o que se teme e o que de fato acontece. O medo é, pronto, nunca mais vou querer sexo com outra pessoa. Mas a realidade, gente, é que o objeto é só uma ferramenta. Ele é um caminho para se chegar a um resultado. O problema nunca é a ferramenta em si, mas a relação que a gente cria com ela. O objeto, ele é neutro. E essa analogia com a insulina é perfeita. Pensa bem, ninguém diz que uma pessoa com diabetes é viciada em insulina. É uma ferramenta fundamental para a saúde dela. Então, da mesma forma, um brinquedo erótico pode ser visto como uma ferramenta para o bem-estar, para o prazer. Isso tira todo aquele peso do julgamento moral e coloca o foco onde ele deveria estar, na função. É sobre alcançar um resultado. Simples assim. Certo, vamos para o próximo mito pessoal que vem carregado de estigma. Aquela crença de que só um certo tipo de pessoa usa esses objetos. E claro, quase sempre com o julgamento negativo por trás. Só que a realidade é totalmente diferente. Essa lista de clientes que a fonte menciona é um exemplo ótimo disso. Mães, pais, policiais, psicólogos, enfermeiros, gente de todo tipo de profissão, de todo estilo de vida. Isso só mostra que o uso é muito mais comum, muito mais normalizado do que esse mito faz parecer. Agora, vamos mudar um pouco o foco e entrar na segunda parte, como esses mitos afetam os relacionamentos. Aqui, os medos são sobre o impacto na intimidade, no papel do parceiro ou da parceira. Esse aqui é um clássico, um receio muito comum. A ideia de que trazer um objeto para a relação é quase como falar que a outra pessoa não é o suficiente, que ela está sendo trocada por uma coisa inanimada. E olha só, a comparação com ferramentas do dia a dia é muito boa para entender isso. Alguém se sentiria substituído por um martelo ou por uma panela? Claro que não. São só objetos que ajudam a fazer alguma coisa. A lógica é a mesmíssima. O foco não é o objeto, mas a pessoa que o está usando para criar algo junto. Então, qual o segredo para dar certo? Comunicação. Apresentar o brinquedo num momento tranquilo, sem pressão. Deixar a curiosidade guiar. E o ponto crucial é esse terceiro. O elogio tem que ser para a pessoa, nunca para o objeto. É dizer, nossa, eu adoro o que você está fazendo com isso. E não, uau, esse brinquedo é incrível. A conexão é sempre com a pessoa. Esse mito vai direto no coração da insegurança. A ideia de que usar um brinquedo é tipo um atestado de falha, uma prova de que o relacionamento não está funcionando como deveria. E a analogia do banquinho é perfeita. Usar um banquinho para pegar algo no alto não quer dizer que a pessoa tem um problema de altura. Significa apenas que ela está usando uma ferramenta para facilitar as coisas. Da mesma forma, um brinquedo não é um sinal de que algo está quebrado na relação. É sobre adicionar tempero, explorar, buscar mais prazer em conjunto. Pensa nisso como um upgrade e não um conserto. Chegamos na nossa última sessão. Agora vamos falar dos medos relacionados ao corpo. Aqui a gente entra naqueles equívocos sobre mudanças físicas, sobre o que poderia ou não acontecer de forma permanente com o corpo. E essa é a pergunta que está por trás de um dos maiores medos físicos. O receio de que usar um objeto possa de alguma forma alterar a anatomia do corpo para sempre, especificamente a vagina. E a resposta para isso, gente, está na biologia. É simples. A vagina é um músculo, e um músculo incrivelmente elástico. O tamanho dele é definido pela genética, pelo tipo físico, pela idade, não pelo uso. Ele se adapta durante a excitação, durante a penetração, mas não muda de forma permanente. A ciência desmonta esse mito por completo.
Então, a gente já desmontou mitos pessoais de relacionamento e até biológicos. E o que todos eles têm em comum? Se a ciência e a lógica mostram que os medos não têm fundamento, o que é que está por trás deles de verdade? A gente começa a perceber que a questão real não é sobre vício, ou substituição, ou anatomia. É sobre julgamento. Essa pergunta da fonte é muito, muito poderosa. Ela desafia a gente a pensar qual o propósito desses medos. Essa ideia de preservar ou danificar algo que existe para o prazer levanta uma questão importante: a serviço de quem ou do que esses medos existem. E a gente termina com essa reflexão. Um objeto é só um objeto. Ele não tem moral, não tem intenção. Se é assim, todo julgamento, todo medo, todo estigma não estão no brinquedo. Estão na gente, na nossa cultura. Então a pergunta que fica no ar é: se esses julgamentos não são do objeto, a quem eles realmente pertencem?